Tudo bem, pessoal? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Hoje nós estamos encerrando uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos, as cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós finalizaremos falando sobre a mais curta delas, Filemon, que alguns até costumam dizer que não é uma carta, é apenas um bilhete, porque ela tem um capítulo apenas e apenas 25 versículos. Apesar de ser curta, ela é de uma profundidade maravilhosa. Eu particularmente amo esta carta a Filemon, porque ela fala de uma profundidade de amor e de perdão que nós encontramos na imagem de Jesus Cristo. Bom, nesse texto, apóstolo Paulo, ele vai escrever diretamente, não a uma igreja, não a um pastor, mas a um amigo. Ele escreve a Filemon, que era uma pessoa importante dentro do cristianismo daquela época, sobretudo para a igreja de Colossos. Possivelmente esta igreja, ela se reunia na casa de Filemon. Porém, a realidade daquela época era uma realidade bem diferente da nossa. Nós sabemos que naquela época, essa carta ela foi escrita próximo do ano 61 depois de Cristo. Naquela época era totalmente aceitável alguém ter escravos. E Filemon, apesar de ser cristão, apesar de dar testemunho de um verdadeiro cristão, Filemon possuía escravos. E Paulo, ele não fala contra a escravidão daquela época. Paulo vai falar contra a tratar de forma desumana os escravos. Sobretudo um personagem que aparece aqui na carta com o nome de Onésimo. Onésimo era um dos escravos de Filemon, que certamente fugiu, foi até Paulo, fugiu, depois de ter cometido algum tipo de erro, algum furto talvez. E Paulo, quando tem a visita de Onésimo, Paulo recomenda que ele voltasse para Filemon, mas que esse bilhete fosse também, para que Filemon, ao invés de seguir a legislação daquela época, que dizia que um escravo fugitivo, um escravo que tinha cometido algum crime, deveria ser duramente castigado, Paulo recomenda, ele não pede, ele recomenda, para que Filemon tratasse ele com humanidade, que desse a ele o perdão. E eu acho fantástico porque Paulo não impõe. Paulo poderia, pela sua posição de apóstolo, impor algo a Filemon, mas ele não impõe. Ele fala assim: Filemon, trata ele com amor, como você estivesse me tratando. Recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Trate ele com humanidade. E tem mais, aquilo que ele te prejudicou, que ele roubou de você, coloca na minha conta, porque eu pago. Percebe que essa postura do apóstolo Paulo, ela é muito semelhante à postura de Jesus Cristo dentro daquilo que nós chamamos de plano de salvação para a humanidade. Porque nós humanos também estávamos numa condição de escravos, de prisioneiros do pecado, condenados ao castigo eterno, o castigo da morte eterna. E Jesus Cristo, na cruz, ele paga a nossa dívida. Está consumado, ou seja, ele paga a dívida nossa. E ele nos resgata. O que Paulo queria é que o Filemon tratasse Onésimo como irmão, e não mais como um escravo fugitivo. E nós estávamos condenados à morte eterna, a viver uma eternidade longe de Deus por conta do pecado do homem, da humanidade. E Jesus Cristo paga o nosso preço, paga o preço que nós deveríamos pagar para nos garantir a salvação eterna. Então percebe que ler esta carta e perceber esse afeto que Paulo tinha para Filemon, percebe que Paulo, ele está justamente mostrando um caráter de Cristo que ele enxergava em Filemon. Paulo sabia que Filemon faria isso, porque Filemon era um verdadeiro cristão. A
reflexão que nós podemos também tirar desta carta, além de uma reflexão soteriológica, né, pensar no plano de salvação de Cristo, da remissão dos nossos pecados, nós podemos falar também de uma ética cristã, de uma postura moral cristã, porque Paulo enxergava em Filemão alguém de Cristo. Será que as pessoas, ao olharem para nós, elas enxergam em nós um caráter de Cristo? Alguém que ama, alguém que perdoa? E também esta carta nos ensina a viver a grande espiritualidade da oração do Pai Nosso. E um dos instantes da oração do Pai Nosso nos ensina que nós devemos pedir perdão e perdoar da mesma forma que nós também perdoamos. O que Paulo estava dizendo a Filemão era: perdoe. Ele tem todos os motivos para ser castigado, mas dê a ele o perdão, porque ele é digno de perdão. Tenha misericórdia dele. Então nós vivemos a oração do Pai Nosso quando nós sabemos perdoar para também receber o perdão. É uma carta profunda, percebe que por mais que ela é curta, ela tem apenas esses 25 versículos, ela revela uma face do cristianismo, que é a face da misericórdia, do amor e sobretudo do perdão, que são coisas importantíssimas para aquele que levanta a bandeira de Cristo. Eu espero que essa reflexão tenha te abençoado. Ela é bem simples. Eu lembro que não é um estudo profundo, é apenas uma introdução e alguns aspectos teológicos contidos na carta. Vale a pena você continuar estudando Filemão, tá certo? Bom, se inscreva no nosso canal no YouTube, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, Pastor Luciano Scala. Acione aí as notificações, e assim que eu colocar alguma novidade, você recebe sempre em primeira mão. Que Deus te abençoe e até mais.